Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai abordar o quê? Vamos abordar a escrita de verbos no presente simples, quando o sujeito da frase é he, she ou it. Então, se vocês viram a última aula, vocês já aprenderam esse tempo aqui, present simple, né, ou simple present, que é o presente simples. E aí eu falei pra vocês lá naquela aula que quando tínhamos o he, she ou it na frase, qualquer pessoa que fosse ser representada por um desses pronomes, só lembrando que he é ele para pessoa, she é ela para pessoa e it pode ser ele ou ela para tudo que não for humano. Às vezes ele também não tem tradução de ele ou ela, mas isso é fato, ele sempre vai se referir a tudo que não for humano. Um celular, uma mesa, uma ideia, uma cidade vai cair aqui nesse pronome. Então, quando nós tínhamos um verbo lá, lembra que eu falei do S? E aí eu falei que nós colocávamos S, ES ou IES, certo? Bom, isso vai de acordo com o verbo e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Isso aqui é mais voltado para escrita, então essa aula vai ser muito útil quando você for escrever. E pronunciar também, claro, mas a escrita aqui é o que pega mais. Essa tabela resume bem a ideia, tá bom? Olha só. Para as pessoas ali que a gente viu, né? I, you, we, they, ou seja, eu, você ou vocês, nós e eles e elas, nós colocamos o verbo no formato normal. Por exemplo, eu trabalho, I work. Eu trabalho aqui, I work here. You live, você mora, você vive em São Paulo. You live em São Paulo, certo? Certo. Mas quando a gente tá falando de outra pessoa, vamos supor, meu irmão trabalha aqui. Meu irmão entra em qual desses três? No he, porque é ele, certo? Então eu vou falar my brother ou he, eu posso usar um dos dois, works here, entendeu? A mesma coisa no live. He lives em São Paulo, ele mora em São Paulo. Então, na maioria dos verbos a gente vai botar só um S, como é o caso desses dois aqui. Então aqui o spelling é a escrita. Adiciona um S, ok? Agora, para falar de verbos que terminam que tem essas terminações aqui, olha para cá na direita, ó. CH, SH, S ou X, a gente não adiciona S, a gente adiciona ES, tá? Então você vê, ó, watch e finish significam assistir e terminar, respectivamente. Watch termina com CH, tá vendo? Então a escrita dele, quando for he, she ou it, vai ser com ES. Watches, tá? Watches. Então, olha só, eu assisto TV, I watch TV, eles assistem TV, they watch TV. Mas se eu falo ela assiste TV, eu tenho que falar assim, ó, she watches TV, ok? Ele assiste TV, he watches TV. Mesma coisa pro finish. A diferença é que o finish termina com SH. Vamos ver se tá na regra. Tá na regra aqui, ó. Então eu não adiciono só o S, eu adiciono ES, tá? E vai os mesmos exemplos, tá bom? E por último, aqui embaixo, nós temos a regra do Y, que eu chamo, né? Que é quando a sua palavra, o seu verbo, ele é composto lá no final por uma consoante mais Y. O que é uma consoante? É tudo que não é uma vogal. O que é isso? Então, vogais são A, E, I, O, U, certo? Consoante é tudo que não for A, E, I, O, U. Simples assim. Então, se tivermos uma consoante mais o Y, o que a gente faz? A gente tira o Y e escreve assim, I-E-S no final. Vou dar um exemplo com a palavra study. Você estuda, you study. Nós estudamos inglês, we study English. Mas quando eu falo ela estuda inglês, eu tenho que falar assim, she studies English. She studies English, tá? Olha como que fica a escrita, né? Ó. Lembrando que o D é uma consoante, né? Tava vindo um Y depois, o que a gente faz? Tira ele e põe IS. Então, são só dessas três regras que você tem que lembrar. Claro, com muita prática, vocês vão, vamos dizer assim, absorvendo e esse conhecimento vai entrando aí e até uma hora que você não precisa ficar lembrando dessas letras e tal, isso vai ficando automático, tá? Mas, até ficar automático, vocês precisam praticar e aí no final dessa aula eu vou falar como vocês vão fazer isso. Agora vamos falar do último caso, que é, no inglês a gente tem muitos verbos, né, regulares e sempre tem aqueles irregulares, aqui também tem. Porque nesses aqui, ó, have, go e do, que seria ter, ir e fazer,
nós temos um spelling diferente. Um spelling é uma soletração diferente, tá? Olha só como fica. I have, eu tenho. Se eu usar no lugar do eu uma outra pessoa sendo uma dessas três, he, she ou it, ele vira has. Cuidado para não escrever haves, tá? Tipo, botar um S aqui depois e achar que... Não. Ele é irregular. Então, eu tenho um cachorro. I have a dog. Ela tem um cachorro. She has a dog. Beleza? Mesma coisa aqui. Eu faço, I do. Se for ele, ela ou isso, vai ser does. Esse aqui, no caso, é o verbo fazer mesmo. Não é o auxiliar que a gente estava vendo nas outras aulas. Embora seja a mesma palavra, né? Mas aqui está sendo usado como fazer. Um exemplo. Eu faço a minha lição de casa. I do. Eu vou escrever assim, ó. I do my homework. Ela faz. Aí eu posso fazer isso. Ela faz a lição de casa dela? No. Eu preciso colocar um ES no final. She does her homework. Ela faz a lição de casa dela. Beleza? E por último, o go vai entrar na mesma ideia. Eu vou pro trabalho de manhã. I go to work in the morning. Ela vai pro trabalho de manhã. She goes to work in the morning. É isso. Agora, deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês importantes, tá? E como que fica, lembrando, volta aqui. Todas essas regras aqui são para quando temos afirmações. Você vê que eu só afirmei. Eu faço isso, ela faz aquilo, ele faz isso, né? Ele vai ali, ele estuda. Afirmações. Quando temos perguntas negativas e respostas curtas, como que fica? Basicamente, gente, é a nossa última aula. Se você não viu, assista, porque ela foi muito produtiva e ela te ajuda a entender mais ainda essa aula, tá? Então, ó, na última aula vocês viram que se eu tenho essa frase aqui, ó, ela não trabalha. Primeiramente, identifica o tempo, tá no presente, tá no passado, o que é isso? Presente, né? Ela não trabalha, não é um hábito. Ah, beleza. Tá na negativa, né? Então nós podemos fazer isso daqui, ó. Isso aqui é tema da última aula, hein? Vamos ver. She, ela, not, não, trabalha. Tá certo isso? Se você falou não, parabéns. Se você falou que tá, assiste a última aula. Por que não tá certo? Eu explico isso na última aula, tá bom, gente? Ó, assim você precisa conjugar esse verbo, você precisa dizer qual é o tempo dele. Então, para nosso momento no presente, nós temos dois auxiliares que vai aqui, né, que vai aqui no not, mas nós temos dois que representam o presente, o do e o does. Qual é a diferença? O does a gente só usa para quem? Essas três pessoas aqui, ó, he, she, it, beleza? E onde que o does aparece? Apenas em perguntas negativas e respostas curtas, olha só. Então você já fica ligado que a gente vai usar o does em todas essas frases, tá? Ó, então para eu colocar isso corretamente, she... Opa, agora sim. She does not work, tá? Se eu quisesse abreviar, né, a abreviação aqui ficaria assim, ó. She doesn't work. Mesma coisa, mais comum na fala, abreviar. Então, olha só. Coloquei o nosso auxiliar para mostrar que o work tá no presente, ela não trabalha. E olha quem leva o not, o nosso does, tá bom? E se eu quisesse falar que ela trabalha? Opa, peraí, é uma afirmação. Então, entraria aqui, nessa regra, olha aqui, ó. She works, tá vendo? Simples assim. Mas como é uma negação, eu sou obrigada a fazer dessa forma, ok? Vamos deixar assim. Pergunta, ela trabalha? Bom, aí, de novo, tem a ver com a nossa última aula. Já que é uma pergunta, eu não posso simplesmente chegar e falar isso. She work? Ah, não, Ju, beleza, eu acho que tá faltando um S. She works? Não é isso, tá? Vamos lá, para ficar certa essa pergunta, de novo, temos que mostrar que o work está no presente. Logo, quem que é o auxiliar do presente para a pessoa she? Isso mesmo, does. Does she work? Ela trabalha, tá? Aqui não tem como abreviar, não tem como, porque o does está vindo antes da pessoa, que é o she. Logo, vai ficar dessa forma. E aí, ó, respostas curtas. Respostas curtas são aquelas, né? Sim, ela trabalha. Não, ela não trabalha. Sim, eu vou. Não, eu não vou, tá? É aquele sim e não, né?
Resposta curta para afirmação, sim, vai ficar yes. Aí eu te pergunto, yes, she works ou yes, she does? O que você acha? Se você falou que é yes, she does, você está certo. A gente, para falar a resposta curta, a gente usa o mesmo auxiliar da pergunta aqui, tá bom? Então, yes, she does. No, she doesn't. Essa seria a negação, ok? Perfeito. Vou te mostrar para vocês agora, para finalizar, erros comuns relacionados a essa regra. He has two dogs. Lembra que eu falei lá no início? O have, ele é um verbo irregular. Logo, nós temos que usar has em vez de haves, tá bom? She go to work every day. O que tá errado aqui? Tá faltando S no goes. Na verdade, ES, né? Outro exemplo. It rain a lot where I live. Chove muito onde eu moro. Cuidado, tá? Porque, ó, chove, o verbo chover, não dá pra gente conjugar com pessoa, né? Eu chovo, você chove. Isso é impossível. Porém, isso não significa que eu vou escrever assim, rain a lot. Não posso falar isso. Chove muito, rain a lot. Porque ele tem que estar sendo, digamos, acompanhado por algum pronome. Nesse caso, vamos usar o pronome que não fala de humano, né? O it. Ele que é o que não fala de humano. Então, tô falando de um fenômeno da natureza, logo vai ficar assim. Não, mentira, não vai ficar assim, vai ficar it rains, tá? Porque esse aqui é um erro, tá faltando S, tá bom? Então, para escrever chove muito, it rains a lot, beleza? Outro erro comum, tá? Ó, a pessoa perguntar assim, ó, ele vai pra escola? Do he go to school? Não dá. Nós temos o he aqui, portanto, temos que usar does. Does he go to school? Tá bom? E por último, does he goes to school? A pessoa até usou o auxiliar correto com a pessoa correta, mas botou o S no verbo também. Então lembra que quando does aparece, o go, o verbo daqui, né, volta ao seu estado, digamos, entre aspas, original. Sem S, sem nada, tá bom? Bom, basicamente é isso. Eu deixei aqui 16 questões para vocês praticarem e as respostas já estão aqui logo na próxima parte, tá bom? Façam esses exemplos. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. Ó, temos a frase My brother usually TV in the evenings. Então a frase é: meu irmão, geralmente, o verbo é assistir. Então seria assiste TV de noite. Ó, se é meu irmão, olha sempre a pessoa, tá? Meu irmão seria qual dos pronomes? I, you, he, she, it, we, né? Seria o he, porque é my brother. Logo, o nosso verbo vai ter uma alteração. Então, eu devo colocar um S assim? Não, porque ele termina com CH. Lembra o que acontece com CH? Coloca o quê? ES, tá bom? Ó, ele termina com CH. Vamos adicionar apenas aí o ES. Pronto, agora sim, ó, frase completa. My brother usually watches TV in the evenings. Ok? Façam o restante. A resposta está logo abaixo aqui na folha de baixo. Vocês podem já olhar. Qualquer dúvida, manda no comentário desse vídeo aqui, tá bom? É isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.